Às vezes, o silêncio da noite não traz apenas descanso, ele também traz lembranças. Às vezes, deitados na cama, olhando o teto escuro, sentimos uma presença invisível, a da solidão. E ela não bate a porta com pressa. Ela entra devagar, se acomoda, e quando percebemos, já está ali faz tempo. Mas você não está sozinho por acaso, e o que vou te contar agora talvez mude completamente a forma como você tem vivido suas noites. Eu não sei exatamente qual foi o seu caminho até aqui. Mas sei de uma coisa, a vida na terceira idade é cheia de conquistas e de silêncios. Silêncios de filhos crescidos que já não ligam tanto. Silêncios de amizades que ficaram no passado. Silêncios que ninguém entende, porque a maioria das pessoas não sabe o que é chegar aos 60, 70 ou 80 e ainda ter tanto dentro de si, com tão poucos ao redor para dividir. Neste vídeo, eu quero conversar com você. Sim, com você que talvez esteja sentindo um nó no peito quando a noite chega. Que olha para o lado da cama e encontra o vazio. Que sente saudade de um tempo em que a casa era cheia, e agora escuta mais os relógios do que as vozes. Se esse for o seu caso, por favor, continue comigo até o fim. Porque isso que eu preparei não é só um vídeo, é um abraço, é um espelho, é uma resposta que talvez você estivesse esperando há muito tempo. Vamos falar sobre a solidão, mas não como um problema sem solução. Vamos entender o que ela quer nos dizer. Por quê? Por trás dessa sensação que dói, existe um chamado profundo, o desejo de ser visto, ouvido, lembrado. E sim, é possível transformar esse vazio em força, em direção, em recomeço. Mesmo agora, mesmo hoje, mesmo à noite. Fique até o fim deste vídeo, porque lá no final, vou te mostrar algo que poucos idosos descobrem, um caminho real para não apenas suportar a solidão, mas compreender o que ela quer ensinar. E mais que isso, encontrar paz dentro de si, mesmo quando o mundo lá fora parece ter se calado. Você sabia que sentir solidão não é sinal de fraqueza, e sim de vitalidade emocional? Segundo os ensinamentos do Dr. Alexandre Tavares, um dos maiores especialistas em longevidade e saúde emocional na terceira idade, a solidão é o sinal mais claro de que seu coração ainda está vivo, de que você ainda quer amar, ser lembrado, se conectar. É o oposto da indiferença, porque quem sente saudade é porque ainda ama, ainda sonha, ainda espera. E isso é força, não fraqueza. Imagine uma vela acesa em um cômodo escuro. Às vezes, a chama é pequena, mas ela continua ali, firme. A solidão é como esse quarto escuro, e a sua chama interior, essa que quer companhia, que quer amor, ainda queime dentro de você. É ela que te faz buscar vídeos como este, que te move a procurar sentido. Essa chama é o seu espírito dizendo, ainda estou aqui. Quero te contar a história de Dona Olga, uma senhora de 78 anos que conheci em uma palestra. Ela me disse que todas as noites, há 14 anos, desde que ficou viúva, toma seu chá sozinha na varanda. Durante muito tempo, aquele momento era de tristeza. Ela olhava o céu e dizia, o mundo me esqueceu. Mas um dia, ela começou a mudar. Colocou uma cadeira extra ao lado. Começou a conversar em voz alta, mesmo que ninguém respondesse. E um dia, sua neta, curiosa, perguntou, vó, com quem a senhora conversa à noite? E foi aí que a solidão virou ritual, e o ritual virou conexão. A história de Dona Olga mostra que o primeiro passo para vencer a solidão não é tentar preenchê-la com barulho, e sim dar um novo significado ao silêncio. Quando você passa a escutar o que a solidão está tentando dizer, ela para de doer tanto. Ela vira uma espécie de professora. Uma que não fala com palavras, mas com sentimentos. E que te mostra o que ainda importa, e quem ainda importa. Se você sente que todos foram embora, que o tempo levou suas companhias, saiba, nem todo afastamento é esquecimento. Às vezes, as pessoas simplesmente se perdem em suas próprias rotinas. E aqui entra um dos conselhos mais bonitos do Dr. Alexandre. Se você sente falta de alguém, não espere. Dê o primeiro passo. Um telefonema, uma carta, uma lembrança enviada. Porque o mundo esquece, até ser lembrado. E quem lembra é você. Ainda dá tempo de reconstruir pontes. Mas tem algo ainda mais importante. O jeito como você se enxerga muda tudo. Porque a solidão também é construída pela forma como você se vê diante do espelho da vida. E no próximo bloco, vou te mostrar por que muitos idosos sentem que perderam valor, e como reconquistar o senso de pertencimento mesmo sem sair de casa. Você já reparou como a sociedade tenta dizer que, depois de uma certa idade, a gente vira invisível?
Como se o tempo tivesse passado e deixado para trás aquilo que mais importa, o nosso valor. Mas isso é uma mentira que muitos acabam acreditando. Segundo o Dr. Alexandre Tavares, a autoestima na terceira idade não diminui porque a pessoa envelheceu, ela diminui porque o mundo parou de enxergar. E, com o tempo, a gente começa a acreditar que tem menos importância. Mas você não é o que os outros enxergam. Você é o que construiu. E ninguém pode tirar isso de você. Pense na vida como uma casa antiga. Algumas pessoas olham e só veem rachaduras. Mas outras, mais sensíveis, veem história nas paredes, beleza no tempo, sabedoria no chão gasto. Você não perdeu valor com os anos. Você ganhou camadas. E cada uma delas carrega um ensinamento que muita gente ainda vai precisar. Só falta uma coisa: voltar a acreditar que o que você sabe importa. Me lembro do seu Arnaldo, que aos 82 anos se sentia esquecido. Aposentado, viúvo, os filhos já distantes, ele passava os dias na cadeira de balanço olhando a rua. Até que um dia, a neta mais nova pediu: "Vô, me ensina a fazer aquele arroz que só o senhor sabe." E ali começou uma transformação. Ele passou a cozinhar para ela uma vez por semana. Depois, para os amigos dela. Em pouco tempo, virou o vovô do arroz. E a alegria voltou ao seu olhar. Porque alguém viu valor onde ele achava que só havia lembrança. É por isso que pequenas interações podem reacender sua importância. Você pode ligar para um neto e dizer: "Quero ouvir como era minha infância." Pode escrever cartas. Pode criar vídeos simples contando histórias. O que importa não é a tecnologia. É o gesto. A presença. A troca. O que você viveu tem peso, tem impacto. E muitas pessoas precisam ouvir isso, ainda que nem saibam. Não deixe que o mundo moderno te convença de que você está atrasado. A verdade é que muitos estão perdidos em excesso de informação, e quem tem experiência tem a bússola. Você é essa bússola. Só precisa lembrar disso. E quando você volta a sentir que tem valor, a solidão perde força. Porque o vazio maior não é de gente, é de sentido. E quando o sentido volta, a alma se levanta. E aqui está o que poucos sabem. A forma mais rápida de reencontrar propósito na terceira idade é através de pequenas contribuições. No próximo bloco, vou te mostrar como um simples gesto, feito antes de dormir, pode mudar suas emoções, e até melhorar sua saúde mental e física. Imagine que sua mente, à noite, é como um jardim. O que você planta ali, pensamentos, lembranças, gestos, floresce silenciosamente enquanto você dorme. Segundo o Dr. Alexandre Tavares, o cérebro de uma pessoa idosa tem uma capacidade incrível de transformação, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos. Mas ele precisa ser regado com intenção. E é por isso que o que você fazenda nos 30 minutos antes de dormir pode mudar toda a sua relação com a solidão. Uma prática poderosa e simples que muitos ignoram é o gesto de reconexão noturna. Não precisa de internet, não precisa de muito tempo. Apenas de presença. Escolha uma fotografia antiga, de alguém que você ama, de um momento marcante, e segure-a por alguns minutos antes de dormir. Em silêncio, olhando para essa imagem, diga em voz baixa: "Eu lembro. Eu agradeço. Eu ainda estou aqui." Parece simples, mas é profundamente transformador. Dona Helena, de 83 anos, fazia isso todos os dias com uma foto do marido falecido. No começo, chorava. Depois, sorria. E com o tempo, passou a falar com a foto como se fosse uma conversa real. Um dia, sua filha chegou e perguntou: "Mãe, com quem a senhora está falando?" E ela respondeu: "Comigo mesma, com quem eu fui, com quem eu ainda sou." Aquilo virou um ritual. E ela dormia mais tranquila. Porque, mesmo sozinha no quarto, sentia-se acompanhada em espírito. Esse pequeno gesto ajuda a reconectar você com sua história, com o que há de mais verdadeiro dentro de você. Ao fazer isso, seu cérebro entende que não está sozinho, porque a memória tem o poder de ativar sentimentos reais no corpo. Você acalma o coração, desacelera a mente e ativa a presença. Presença de quem você foi, de quem amou, de quem ainda ama. Isso gera paz. Outra prática é escrever uma pequena carta, toda noite, para alguém que fez parte da sua vida. Pode ser alguém que se foi, ou que está distante. Não é para entregar. É para se libertar. Escreva 3 coisas. Hoje eu senti saudade de você. Hoje eu lembrei disso. E se você estivesse aqui, eu diria. Depois, dobre a carta, guarde em uma caixinha, e durma em paz.
Esse tipo de escrita emocional tem efeitos comprovados na saúde emocional de idosos, reduz a ansiedade, sensação de vazio e até melhora o sono. E aqui está algo ainda mais surpreendente. Quando você cria esses rituais noturnos, silenciosos e simbólicos, sua mente começa a associar a noite não mais ao vazio, mas ao reencontro. E isso muda tudo. No próximo bloco, vou te mostrar como o seu corpo também responde, e por que a solidão sentida à noite pode se transformar, biologicamente, em um impulso de cura. Você já percebeu como, nas noites em que se sente mais sozinho, até o corpo parece pesar mais? As pernas doem, o sono demora, o coração fica mais apertado. Isso não é coincidência. Segundo o Dr. Alexandre Tavares, a solidão não é só um sentimento, ela é também um processo físico. Quando sentimos que estamos desconectados, o corpo libera hormônios ligados ao estresse, como o cortisol. E isso afeta tudo: sono, digestão, memória e até o sistema imunológico. Mas aqui vem a boa notícia: o oposto também é verdadeiro. Quando você se sente acolhido, mesmo que por um simples gesto simbólico, o corpo começa a liberar serotonina e ocitocina, hormônios da calma, da segurança, do afeto. Isso quer dizer que um abraço lembrado, uma carta escrita, uma oração sincera, tem o poder real de melhorar sua saúde. Não é mágica, é ciência. E o seu corpo sente. Seu José, por exemplo, tem 76 anos e passou por uma depressão profunda após a morte da esposa. Ele relatava dores no corpo que os médicos não conseguiam explicar. Até que uma psicóloga sugeriu que ele escrevesse, todos os dias, 3 coisas pelas quais era grato. Ele achou bobagem no começo, mas fez. No segundo mês, relatou menos dores. No terceiro, voltou a dormir melhor. E disse: percebi que não era meu corpo doendo, era a falta de alguém para dividir o que eu sentia. Essa frase me marcou, porque ela mostra como o corpo fala aquilo que a boca às vezes não consegue dizer. E por isso, cuidar da alma é também cuidar da saúde. Você não precisa de remédios caros para isso. Precisa de gestos pequenos, consistentes, simbólicos. Um chá quente com intenção. Uma música antiga antes de dormir. Uma fotografia nos olhos por 2 minutos. O corpo responde a tudo isso, e responde com mais paz. Muita gente acredita que, ao envelhecer, é normal sentir dor, tristeza, insônia. Mas isso não é regra. Isso é sinal de que algo dentro precisa de atenção. O que você sente à noite é reflexo do que está guardado durante o dia. E a noite não precisa ser escura, ela pode ser sagrada. Um momento de reencontro, de cuidado, de preparação para um novo dia. Você merece esse descanso de alma. E o seu corpo agradece. E aqui vai uma revelação que poucos conhecem. A solidão à noite pode ser transformada não só em paz, mas também em propósito. No próximo bloco, vou te mostrar como usar essas horas noturnas para se reconectar com algo maior, sua missão de vida. Mesmo agora. Mesmo nessa fase. Porque você ainda tem um papel essencial, e talvez só esteja esperando um chamado silencioso para despertar. Durante muito tempo, se acreditou que propósito era algo ligado ao trabalho, à juventude, aos grandes feitos da vida. Mas o verdadeiro propósito, segundo o Dr. Alexandre Tavares, não está nas conquistas, está na presença. Está no impacto silencioso, nas palavras ditas com verdade, na escuta que transforma. E é aí que entra a terceira idade, esse tempo tão mal compreendido, mas cheio de potência para ensinar, acolher e inspirar. Você sabia que muitos dos maiores mestres da história começaram sua missão mais importante depois dos 60? É verdade. Porque é nesse ponto da vida que se tem o maior acervo de sabedoria. A questão é, o que fazer com tudo isso que você sabe? Guardar? Ou usar como ponte para alcançar alguém que precisa ouvir o que só você pode dizer? Tia Elvira, de 79 anos, começou a gravar áudios curtos para um grupo de jovens da igreja. Coisas simples, orações, conselhos, histórias do passado. Ela achava que ninguém ouvia. Até que um rapaz, de 22 anos, escreveu: Tia, eu escuto todo dia antes de dormir. Sua voz me acalma. Parece que a senhora me conhece. Ela chorou. Porque ali entendeu que o tempo não tinha levado sua missão, só tinha adormecido. E bastava um pequeno gesto para reativá-la. Às vezes, o chamado da vida não vem com barulho. Vem com silêncio. Com saudade. Com aquela sensação de que ainda falta algo, mesmo com a casa em ordem. Essa falta que se sente pode não ser de alguém, pode ser de você mesmo. Do que você veio fazer aqui.
do que deixou para depois. Mas saiba, nunca é tarde para começar de novo. E à noite, no silêncio do seu quarto, você pode se perguntar: a quem posso servir amanhã com o que eu já sei? É assim que nasce um novo propósito, de forma sutil, mas transformadora. Pode ser uma ligação, uma oração por alguém, um bilhete deixado, um conselho oferecido com carinho. Não subestime o que um gesto seu pode causar. A sua vivência é uma fonte que pode matar a sede de quem está perdido. E o mundo está cheio de gente perdida. Você não está aqui por acaso. Cada dia seu tem um sentido. E talvez hoje à noite seja o início de algo que você nem imaginava mais possível. E o mais bonito é que, quando você volta a sentir que tem uma missão, o tempo ganha outro sabor. A noite não é mais um fim, é um começo. E o corpo sente isso. E o espírito também. Mas ainda há algo essencial que falta te contar. Porque no próximo bloco, eu vou te mostrar como os hábitos noturnos de pessoas longevas revelam segredos surpreendentes que podem transformar a sua saúde emocional e física, mesmo começando hoje. Nas regiões chamadas zonas azuis, lugares onde as pessoas vivem muito mais e com qualidade, há um detalhe curioso que poucos notam. Os idosos mais longevos não têm só bons hábitos de alimentação ou movimento. Eles compartilham algo ainda mais sutil, um ritual noturno que não depende de dinheiro, nem de juventude, nem de tecnologia. Eles sabem fechar o dia com um tipo de paz que a gente quase esqueceu como se faz. Na ilha de Okinawa, por exemplo, os mais velhos costumam se reunir no fim da tarde, contar histórias, antes de dormir, escrever 3 palavras que resumem o dia. 3 palavras. Isso é tudo. Pode ser sol, risos, chá. Ou saudade, silêncio, perdão. Esse hábito simples, segundo pesquisadores como Dan Buettner, tem um impacto profundo na saúde mental, porque ajuda o cérebro a processar emoções e encerrar o dia com um sentimento de completude, e não de falta. E não é só lá. Na Sardenha, na Itália, muitos idosos tomam um chá morno enquanto olham para o céu. Simples assim. Sem celular, sem TV, sem barulho. Apenas contemplação. Um tempo de escuta interior. Segundo eles, é nesse momento que a alma desce do dia e se prepara para o descanso. E curiosamente, é também por isso que tem menos insônia, menos ansiedade e menos doenças do coração. Eles não só dormem, eles se entregam ao sono como quem confia. No Brasil, temos práticas parecidas, mas esquecidas. As avós que rezavam o terço antes de dormir. Os avós que contavam histórias para si mesmos, como se reconectassem com algo maior. Esses rituais foram se perdendo, mas você pode retomá-los. Hoje. Agora. Criar seu próprio fechamento do dia. Pode ser escrevendo, pode ser escutando uma música que te traga paz, pode ser até mesmo conversando com Deus, em silêncio. O importante é transformar o fim do dia em um encontro com a alma. Dona Zuleide, de 82 anos, criou o hábito de escrever bilhetes para si mesma toda noite. Coisas como: hoje você foi forte, ou você chorou, mas também sorriu. E colava no espelho. Quando acordava, era o primeiro recado que lia. Isso mudou a forma como ela encarava seus dias. Porque no fundo, todo mundo precisa se sentir visto, até por si mesmo. E quando o dia termina com acolhimento, a noite começa com alívio. E aqui está o que poucos te contam. Não é preciso muito para começar a viver melhor. Basta escolher. A escolha de cuidar da sua noite é, na verdade, a escolha de cuidar da sua essência. Porque as noites não são feitas para a solidão. São feitas para o silêncio com sentido. E no próximo bloco, o último dessa jornada, vamos falar sobre como transformar toda essa reflexão em prática diária, com um plano noturno simples e poderoso, que você pode seguir por 7 dias e já sentir diferença no seu sono, no seu humor e na sua alma. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade do que foi dito. Talvez não com palavras, mas com sensações. Falamos de solidão, mas também falamos de reencontro. De hábitos simples, mas de significados profundos. De silêncio, mas também de missão. Porque, no fundo, cada noite traz a chance de voltar para si, com mais presença, mais propósito e menos peso. Você não está só. E nunca esteve. Existe uma sabedoria viva dentro de você, construída ao longo de décadas. Cada ruga carrega uma história. Cada silêncio guarda uma lição. E é justamente agora, nesse tempo em que o mundo parece desacelerar para você, que ele mais precisa te ouvir. Que você mais pode ensinar.
que sua presença é mais valiosa do que nunca. A noite não precisa mais ser vazia. Ela pode ser sua aliada, sua amiga, seu momento sagrado. Você aprendeu aqui que bastam pequenos rituais, uma palavra escrita, uma lembrança resgatada, uma escuta silenciosa, para transformar a solidão em cuidado. O esquecimento em presença. O fim do dia em recomeço. E se você aplicar apenas uma dessas ideias esta noite, algo em você já terá mudado. Então eu te convido, não deixe isso ficar só neste vídeo. Leve esse sentimento com você. E se isso tocou seu coração, se alguma frase ressoou como um abraço, curta esse vídeo, se inscreva no canal e deixe um comentário contando o que mais mexeu com você. Talvez alguém leia suas palavras e se sinta menos só também. Talvez isso que você viveu aqui hoje se transforme em um presente para outro coração que está buscando luz no escuro. Você tem muito a oferecer. E enquanto houver noites, haverá recomeços. Que a de hoje seja o primeiro de muitos. E que, toda vez que sentir o peso da solidão, você se lembre, a sua existência já é, por si só, um farol aceso no meio da escuridão.